Quando alguém da família falece, o inventário é o último assunto que as pessoas querem tratar. Tem o luto, tem a logística, tem a família reunida depois de muito tempo. E tem aquela sensação de que o inventário pode esperar. O problema é que essa espera tem um custo real, e ele cresce com o tempo. O inventário é o processo pelo qual os bens da pessoa falecida são identificados, avaliados e transferidos para os herdeiros. Sem ele, os bens ficam presos. Imóvel no nome do falecido não pode ser vendido, financiado, alugado formalmente ou transferido para alguém. E isso vale para investimentos, veículos, cotas de empresa e qualquer outro bem que precise de regularização jurídica. A lei estabelece um prazo para pagar o imposto sobre herança sem multa. E é aí que o problema começa para a maioria das famílias. O ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, precisa ser pago dentro de um prazo de 60 dias após o falecimento. Quem não inicia o inventário dentro desse prazo paga multa sobre o imposto. E olha só, essa multa pode chegar a 20%, 30% ou até mais, dependendo do seu estado e do tempo de atraso no pagamento. Em patrimônios relevantes, isso representa valores significativos que poderiam ter sido evitados com uma simples ação: começar o processo no momento certo. E esse é só o primeiro custo, porque existem outros que aparecem ao longo do tempo quando se deixa de fazer o inventário. Um dos problemas mais comuns que aparecem no meu dia a dia é o imóvel que está há anos no nome do falecido. A família mora lá, cuida do imóvel, paga o IPTU, mas juridicamente o bem não pertence a ninguém que esteja vivo. Lá na matrícula continua no nome da pessoa falecida. E quando alguém quer vender ou quando aparece uma proposta de compra, o processo trava. Não tem como transferir um imóvel sem antes fazer o inventário e registrar essa partilha, ou então fazer uma cessão de direitos, mas isso já é assunto para outro vídeo. E quanto mais o tempo passa, mais complexo o processo pode se tornar. Herdeiros que também faleceram, novos cônjuges, filhos que nasceram depois, documentação desatualizada. Nos atendimentos que eu faço, é muito comum a família aparecer com um inventário que deveria ter sido aberto há 5, 10 e às vezes 20 anos. E o que eu percebo quase sempre é que não houve descuido, houve a crença de que podia esperar um pouco mais. O que ninguém calcula é o custo acumulado dessa espera. Multa sobre o imposto, bens que não puderam ser negociados, herdeiros que faleceram, divórcios ocorridos nesse meio tempo e que complicam ainda mais a sucessão. Inventário feito no momento certo é muito mais simples, sai mais barato e é muito menos desgastante do que o inventário feito depois que a situação se complicou. Eu sei que dói, mas você precisa fazer isso para honrar também o patrimônio da pessoa que faleceu. Outro ponto importante: se um dos filhos precisa de dinheiro e quer vender a sua cota do imóvel, não consegue. Se quer usar o bem como garantia de um financiamento, também não consegue. Os bens ficam bloqueados para todos os herdeiros até que a partilha seja formalizada. E se um dos herdeiros falecer antes de o inventário ser concluído, os bens dele entram em um novo inventário, o que multiplica a complexidade e o custo do processo para toda a família. Aqui eu deixo um alerta importante. Preciso falar de um erro que parece pequeno, mas que aparece o tempo todo e é muito difícil de corrigir depois. Muitas famílias não fazem o inventário porque acham que o processo é caro demais no momento do luto, e aí deixam para depois. Mas o custo do inventário feito logo após o falecimento é quase sempre menor do que o custo do inventário feito anos depois, com multa acumulada, documentação desatualizada, herdeiros que se multiplicaram e uma deterioração do bem. Se você perdeu um familiar recentemente e ainda não sabe por onde começar, converse com uma advogada. Ela pode te ajudar a entender qual é o caminho certo para a sua situação específica e a situação da sua família. E se o inventário já está parado há algum tempo, também é possível retomar. Nunca é tarde para regularizar.